Olá pessoal, tudo bem? Érica Iane aqui mais uma vez para compartilhar com vocês sobre Mateus 26. O Mateus 26 é um capítulo muito longo, provavelmente se a gente fosse a fundo nele, a gente precisaria de 3, 4 dias, mas eu vou tentar ser bem breve e dividir em partes a mensagem para que você possa ouvir um pouquinho e depois ouvir um pouquinho mais por causa de você se cansar, ok? Então, a primeira parte trata do plano para tirar a vida de Jesus e vai do versículo 1 até o versículo 5. E o que a gente entende ali é que Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer com ele. Havia todo um plano engendrado pelos políticos da época, que eram também líderes religiosos, para pegá-lo, para matá-lo, e ele sabia de tudo. E ele começou a avisar os discípulos sobre isso. Mas se a gente pensar que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram confusos e um pouco assim tristes, né? E sem saber o que ia acontecer, a gente pode entender que às vezes Deus revela o plano dele a nós, mas por alguma razão a gente não enxerga. Então, a pergunta que me veio à mente sobre essa parte do versículo é: o que será que Deus está tentando mostrar para você que você não está enxergando? A segunda parte do capítulo fala de quando Jesus foi ungido em Betânia. Ele estava na casa de Simão, o leproso, e uma mulher veio e derramou um vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo que custava muito, muito caro. Então os discípulos ficam chateados. Por que ela fez esse desperdício? Por que não usamos esse dinheiro para dar aos pobres? Não é? E Jesus fala que não, que ela fez a coisa certa, que ela praticou uma boa ação para com ele e que os pobres eles os teriam sempre com eles, mas que Jesus não estaria sempre com eles e que ela o estava preparando para o que ele viria a passar. Então, o que eu tiro dessa palavra aqui? A gente vê, às vezes, assim, uma visão de religiosidade muito voltada para as boas obras e para ajudar os outros. E isso faz parte, né? Jesus nos ensinou a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, né? E a ajudar os pobres. Isso é realmente muito importante. Mas tão importante, ou eu diria mais importante do que isso, é o nosso amor para com Deus e a nossa atitude de adoração para com Jesus. Então, a minha pergunta hoje é: como você hoje pode derramar um vaso de perfume aos pés de Jesus? O que poderia significar isso na sua vida? Será que você tem se preocupado com atos práticos de fé que são importantes, mas tem deixado um pouco de lado a devoção, o amor e a expressão desse amor e o desenvolvimento desse relacionamento com Jesus? Pare para pensar. E aí vem um pequeno trechinho de alguns versículos que mostra como Judas planejou trair a Jesus. Judas era o tesoureiro dos discípulos, era ele que guardava o dinheiro, e em outros evangelhos é citado que ele roubava da bolsa. Então ele era uma pessoa que não estava de acordo com aquilo que Jesus estava ensinando, que não estava com o seu coração naquilo que Jesus estava ensinando, tinha apenas interesses materiais, ele só queria saber de dinheiro, né? E ele era um discípulo traidor, um discípulo falso no meio do grupo. E a gente pode perguntar, né? Mas Jesus não sabe de todas as coisas? Sim, ele sabia, e a gente vai ver mais à frente que ele sabia que Judas o iria trair.
e por que Jesus o convidou de qualquer forma para ser um dos seus discípulos, né? Às vezes a gente vê algumas situações acontecendo e a gente se pergunta por que que Deus permitiu isso. Embora a morte de Jesus tenha vindo a ser uma das maiores injustiças, se não a maior injustiça da face da terra, porque não existia alguém tão perfeito e puro como Jesus que tenha sido entregue à morte por um crime que não cometeu. Então, Deus permite essas coisas porque, infelizmente, algumas dessas coisas são necessárias para que se cumpra um plano maior, que tem consequências muito maiores e mais significativas para todos nesse planeta. Então, nem sempre a gente vai entender o que Deus faz, né? Mas a gente tem que acreditar que Ele sabe de todas as coisas e que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, o que nesse momento está fazendo você questionar a Jesus? Eu me pergunto também o que estava no coração de Judas, que viu tantos milagres, que viu tantas coisas maravilhosas acontecendo, mas pelo jeito ele não estava feliz com Jesus, ele não achava que Jesus estava fazendo o que era certo, ele de alguma forma não entendeu, não sei, eu não sei se ele se decepcionou com Jesus porque Jesus não atendeu às suas expectativas. E eu vejo muita gente hoje por aí assim que rejeita Jesus porque ele não se enquadra nas expectativas delas. Algumas pessoas que questionam se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo, não é? Então, que pensamentos e que ideias estão levando você a não aceitar a mensagem de Jesus na sua vida? E aí vem então o momento em que Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos e estabelece a ceia, né, a Santa Ceia. E então o traidor é indicado. Jesus revela para todos os discípulos: um de vocês vai me trair. E eles ficam tristes se perguntando: quem será? Quem será? E Judas, eu imagino por que Judas fez essa pergunta idiota, né? Digamos assim. Será que sou eu? Ou será que era assim, mais uma falsidade e hipocrisia dele, né? Será que sou eu? E eu fico tentando imaginar qual deve ter sido a expressão facial de Jesus ao olhar para ele e dizer: tu dizes, né? E ele estava avisando que ele viria a padecer, né? Ele disse isso aos seus discípulos e ele então estabelece a ceia do Senhor, né? Onde ele fala que o pão representava o corpo dele que seria partido e o vinho simbolizava o sangue que ele ia derramar para a salvação de todos, né? E é interessante observar como Jesus estabelece um rito, digamos assim, né? Algo que a gente deve repetir para manter na nossa memória os feitos dele, o que ele fez e o simbolismo da salvação. E como ele é didático ao fazer isso, né? Quem é professor sabe que quanto mais sentidos você envolver numa lição, mais memorizado e entranhado na memória do aluno aquela lição vai ficar, né? E a ceia do Senhor é uma forma didática de fazerem as pessoas lembrarem sempre daquilo que é mais central no ministério de Jesus, que é a sua morte para salvar os pecadores, né? Então ele usa algo que tem gosto, que tem cheiro, que eles podiam tocar. Durante todo aquele rito, ele fala, ele está usando a audição como uma forma de memorização também. A gente observa como o ato da ceia é um ato que envolve todos os nossos sentidos, né? Para que a gente entenda, assim, e firme bem na nossa mente essa mensagem central da vida de Jesus. E aí, Pedro é avisado de que ele vai
negar a Jesus, né? Jesus começa a explicar para os discípulos tudo o que viria a acontecer. Vocês vão me deixar, vocês vão se afastar de mim, eu vou escandalizar vocês. E ele cita um versículo dizendo, né, que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas ele disse, quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para a Galileia. E ele explicou tudo isso para os discípulos, né? Mas eles não estavam entendendo, ou não queriam entender, ou de alguma forma não estava caindo a ficha, né, na mente deles sobre tudo o que ia acontecer. E Pedro diz, eu abandonar você? Jamais, jamais eu vou te abandonar, né? E Jesus diz para ele, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? E é interessante observar como Jesus conhecia o coração de todos eles. Ele sabia quem ia trair, ele sabia quem ia negar, ele sabia que os discípulos se dispersariam com medo, né? E é interessante que, apesar disso tudo, ele continua dizendo, ele continua plantando a sua mensagem no coração. E às vezes, será que não é assim com a gente também, né? A gente tem uma visão, mas às vezes Deus sabe melhor do que a gente. Às vezes eu já fiz pedidos a Deus e Deus não me atendeu, e depois eu entendi por que que Deus não me atendeu, porque teria sido um desastre, né? Então, mais uma vez, essa consciência de que Deus está no controle de tudo, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e que nós precisamos estar, assim, sensíveis à voz dEle. E que Ele entende as nossas limitações, né? Ele não ficou com raiva dos discípulos, porque os discípulos o abandonariam, o trairiam ou o negariam, né? Ele continuou a falar com eles e a amá-los da mesma forma, né? E às vezes a gente se sente tão imerecedor e tão fraco diante de Jesus, não é? Mas ele nos olha com amor, ele sabe exatamente quem nós somos, exatamente as nossas falhas, as falhas que nós já cometemos e as falhas que nós vamos cometer. Mas o plano dele para a nossa vida vai além do nosso merecimento e das nossas falhas do passado ou do futuro. Então tenha essa fé que Jesus quer fazer uma obra na sua vida, mesmo que ele saiba que aqui e ali você vai pisar na bola e vai cair, mas ele ainda assim quer usar a sua vida e você faz parte do plano de Deus nessa terra.